Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedo, ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Esse discípulo, gente, é João, o apóstolo João, que escreve esse evangelho, e João, de forma curiosa, sempre se denomina dessa forma, o discípulo a quem Jesus amava. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, até porque João era bem mais novo do que Pedro, provavelmente por isso correu mais rápido, e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, o que hoje é chamado de sudário, né? O santo sudário, que supostamente a Igreja Católica detém esse linho que cobriu o rosto de Jesus e que teria ficado as feições de Jesus nesse pano, né? Então seria esse lenço, né? Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes a mão, as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor, e novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, vejam as minhas mãos,
Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Que capítulo maravilhoso, né, gente? Capítulo maravilhoso, e a Bíblia tem muito a nos ensinar. Esse capítulo, como vocês viram, é um capítulo dedicado aos encontros da ressurreição, encontros que Jesus teve pós-ressurreição. Nós vimos aí pelo menos 3 momentos, sabemos que os outros evangelistas trazem outros momentos, mas João ele especificou 3 momentos nesse capítulo, que foi o encontro que Jesus teve primeiro com Maria Madalena. Em outro evangelho a gente percebe que Maria Madalena não estava sozinha, e nesse texto dá para notar isso, né? No momento em que ela fala no plural, nós estávamos lá. Mas é um encontro específico com Maria Madalena. Depois Jesus tem um encontro com os discípulos, provavelmente ali só tinha 10 discípulos, né? Judas, que já havia falecido, e Tomé, que não estava. E depois Jesus tem um outro momento mais específico com Tomé. Então João retratou 3 momentos, que são sobre esses 3 momentos que eu queria falar hoje. A mensagem de hoje, como é um dia de Páscoa, um domingo de Páscoa, é Páscoa, um sinal de fé e de esperança. E é isso que a gente vai tirar desse texto. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta para a gente lendo alguns versículos. Eu queria começar lendo o versículo 1 de novo. Se você prestar atenção, João 20, versículo 1, começa dizendo: no primeiro dia da semana. Eu acho interessante, porque esse primeiro dia da semana aqui é o domingo. Se você ler Mateus capítulo 28, ele começa dizendo no primeiro dia da semana. Marcos capítulo 16, no primeiro dia da semana. Lucas capítulo 24, no primeiro dia da semana. João capítulo 20, no primeiro dia da semana. Não é no terceiro dia após a morte de Jesus, eles enfatizam o primeiro dia da semana. O domingo, gente, ele começou a ter um sinal muito forte na tradição cristã, e é por isso que, em detrimento dos judeus valorizarem muito o sábado, os cristãos valorizam o domingo, que é o primeiro dia da semana, é o dia da restauração, é o dia de algo novo, não apenas uma nova semana, mas uma nova vida, um novo momento com o Senhor. Jesus ressuscitou e Ele não nos proporciona apenas uma nova semana, Ele nos proporciona uma nova vida, uma nova família, restauração, renovo espiritual, renovo na nossa vida física, na nossa alma, no nosso corpo. Páscoa, gente, é o primeiro dia da nossa vida. A Páscoa, ela simboliza isso. A Páscoa é a ressurreição do novo. Era aquilo que estava morto, mas que agora vive. O nosso Senhor é um Senhor de vida, vida em abundância. É um Senhor de renovo, é um Senhor que quer nos dar algo novo. A Páscoa tem esse significado. Se a gente for ver o que Jesus fez em Maria Madalena, em Tomé, nos discípulos, ele fez algo novo surgir nesse primeiro dia de semana, e nós estamos aqui num primeiro dia de semana, nós estamos aqui comemorando a Páscoa, e essa mensagem não podia falar de nada mais do que Deus pode fazer algo novo em nossas vidas. Deus pode transformar a nossa vida. Hoje pode ser o primeiro dia da semana, hoje pode ser o primeiro dia da nossa vida verdadeira com Deus. A Páscoa tem esse significado. A Páscoa é uma nova vida no seu casamento. A Páscoa é uma nova vida na sua saúde. E a Páscoa é principalmente uma nova vida com o Senhor. Páscoa tem significado de renovo, restauração, Jesus fazendo algo novo e trazendo vida onde há morte na nossa vida. Páscoa, gente, é uma mensagem de fé, Páscoa é uma mensagem de esperança. E por isso que se enfatiza de forma simbólica o domingo. O domingo não é apenas um dia que eu vou para o culto, cumprir minha obrigação. O domingo, todo domingo, significa Deus renovando a nossa vida para uma próxima semana, para um novo momento. E Deus fazendo novo, de novo e renovo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no nosso casamento, na nossa vida por inteiro, todos os dias. Quem quer uma Páscoa de renovo, diga amém. Bênção. Então é isso que os evangelistas quiseram
mostrar para a gente. O domingo é algo novo para nós, e o texto é muito interessante. O texto diz que Maria Madalena, junto com outras amigas, aí você vê nos outros evangelistas, elas vão ao túmulo de Jesus. Quando chegam ao túmulo, a pedra foi removida, e isso é muito interessante, porque essa pedra ela pesava muito, e não tem como uma pessoa fazer isso, apesar de que era comum se roubar cadáver naquela época. Só que esse túmulo de Jesus ele foi selado, e romper esse túmulo era um crime contra o Império Romano. E com certeza quem teria roubado o corpo de Jesus não foi aqueles apóstolos medrosos que nem na crucificação estavam e que estavam trancados com medo dos judeus. Com certeza o que aconteceu ali foi que Jesus ressuscitou. A questão é que quando Maria Madalena chega e vê a pedra retirada, ela diz: roubaram o corpo de Jesus. Corre para Simão Pedro e para João, que eram os apóstolos do colégio apostolar. Eles eram os de maior nome, de maior representatividade, corre para eles. Pedro e João começam a correr em direção ao túmulo, em direção à caverna onde o corpo de Jesus estivera depositado. João, que era menor, corre mais rápido, que era mais novo, corre mais rápido, chega no túmulo, olha do lado de fora e vê os linhos que envolviam o corpo de Jesus lá naquele local. Já é interessante aí, porque os corpos eles eram sepultados mais ou menos como a gente tem aquela representação das múmias. Então os corpos eles eram completamente envoltos desse linho. A gente percebe Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, como é que Lázaro sai? Ainda com os linhos em seu corpo. Quem iria roubar Jesus e dizer: peraí, vamos tirar o linho primeiro? Não gosto de levar cadáver enrolado, né? Então isso já é algo estranho. E o evangelista faz questão de dizer: os linhos, os panos ainda estavam lá. Pedro, que era afoito como ele, chega, vê João do lado de fora e já entra direto na caverna. João era sanguíneo, né? João é aquele cara que podia ser lento para correr, mas era afoito em tudo que fazia na vida. Então Pedro entra, sanguíneo como ele, Pedro entra na caverna e percebe que mais. O pano que envolvia o rosto de Jesus não estava apenas lá, estava dobrado. Imagina o ladrão, né, que teria roubado o corpo de Jesus. Os judeus acreditam até hoje que Jesus teve o corpo roubado. O ladrão quer dizer: não, peraí, dobra o lenço direito. Só se a mãe do ladrão estivesse lá, né? E diz: peraí, tire o lenço, agora dobre. Só se a mãe do ladrão estivesse lá, mandando dobrar a cama do defunto. Então, o pano estava lá, dobrado, organizado, né? João entra, e a Bíblia é muito clara de dizer que quando João entrou e viu: peraí, não tem corpo, pano dobrado, linho aqui, Jesus ressuscitou. Pedro viu aquilo e creu, sem ver Jesus ressuscitado, ele já creu. Esse foi o que João, e que a Bíblia diz que aconteceu com João. João e Pedro voltam para casa, provavelmente Maria Madalena chega no túmulo depois que Pedro e João saem, aparentemente não se cruzam, porque Maria continua chorando, e aí diz que quando Maria está chorando, vê no túmulo, na caverna, que tinha 2 anjos lá sentados, e os 2 anjos olham para Maria e dizem: por que você está chorando? Por que você está chorando? E aí nesse momento, ela percebe que tem alguém atrás dela, e quando ela vira, não reconhece Jesus. Isso é uma coisa interessante. Nos relatos da ressurreição, as pessoas não conseguem reconhecer bem Jesus, né? Você vai ver isso com os discípulos de Emaús, com Cleopas, você vai ver isso até na pesca maravilhosa, agora no capítulo 21, que as pessoas não conseguem identificar de início Jesus. Mas aí, naquele momento, ela acha que é um jardineiro e diz: onde você colocou o corpo de Jesus? E ele diz: Maria. E naquele momento, o apóstolo João diz isso, diz que a ovelha reconhece a voz do pastor. Naquele momento que ele diz Maria, Maria percebe que aquele é Jesus e diz Rabone, em aramaico, que era a forma mais carinhosa, mais próxima que eles se comunicavam. Ele diz Rabone, meu mestre, meu professor, meu Senhor. E naquele momento ela meio que se abraça com Jesus
e louva pelo fato de Jesus ter ressuscitado. Só que é muito interessante, eu queria começar falando sobre essa história de Maria Madalena, que, se você prestar atenção, Maria Madalena vive naquele momento o choro do luto. Você vai ver que ela é questionada 2 vezes. Por que você está chorando? É muito estranho você perguntar isso para alguém que perdeu uma pessoa, por alguém que está vivendo um luto. Você chega numa pessoa que está vivendo o 3º dia de luto e diz, por que você está chorando? Isso é irônico. Isso é uma pergunta meio retórica. Era uma pergunta meio para ela dizer, eu estou chorando porque Jesus morreu. E aí os anjos e o próprio Jesus diria, não morreu, ele ressuscitou. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou. O que acontece aqui, gente, você vê a alegria de Maria Madalena quando diz Rabone, quando abraça Jesus, você percebe que a ressurreição transforma luto em esperança. Esse seria o primeiro ponto da mensagem. Isso foi o que aconteceu com Maria Madalena. Ela que vivia naquele momento luto, pôde perceber a esperança que há na ressurreição de Jesus. Mas deixa eu lhe explicar isso, deixa eu lhe explicar. A Bíblia diz, gente, que todos nós pecamos. Não é verdade? Alguém aqui nunca pecou? Alguém aqui nunca pecou? Não. Só minha filha de 1 ano e 8 meses? Já pecou sim. Quando eu digo apanhe isso, ela faz não. Então, todos nós pecamos, Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e vai dizer ainda que o salário do pecado é a morte. E a morte, gente, a advinda do pecado de Adão e Eva, é a herança que nós temos do primeiro Adão. A herança que nós temos de Adão é que nós merecemos a morte. A morte veio sobre o mundo, Deus não nos fez para a morte, Deus nos fez para a vida, e é por isso que nós nunca estaremos prontos para vivenciar o luto. Nós não temos como nos preparar para o luto, porque na nossa natureza, o luto é algo que foge da nossa natureza, da nossa essência. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver, e é por isso que a morte é algo que mexe tanto com a gente. E aí, se você for estudar qualquer religião, qualquer povo, sabe, qualquer tradição, você vai ver que todos eles esbarravam no mistério da morte. O que é a morte? O que vem depois da morte? O que nos traz a morte? Para onde nos leva a morte? E o cristianismo tem uma resposta. A resposta do cristianismo, Dr. Martin Lloyd-Jones, ele fez um prefácio uma vez de um livro, e ele fez o prefácio com um título. O título era A Morte da Morte na Morte de Jesus. Deixa eu explicar para você, eu acho muito bonito falar isso. Em Apocalipse, você vai ver um momento maravilhoso, o momento da redenção final. No penúltimo capítulo de Apocalipse, eu estou em dúvida agora se é o último ou o penúltimo. É o penúltimo. Tem um momento que o Senhor lança Satanás no lago de fogo. Você que acha que o inferno vai ser governado por Satanás, Satanás vai ser punido no lago de fogo e jogado por Deus no lago de fogo como punição. Mas a Bíblia também diz que o Senhor vai lançar a morte no lago de fogo. E se você olhar Apocalipse, parece que a morte é como uma pessoa. Não tem aqueles quadrinhos que a morte é como uma pessoa com um pano preto, uma foice aqui. É como se a morte fosse uma pessoa. E lá no final de todas as coisas, nos últimos dias, a própria morte vai ser lançada na morte. Jesus, com a sua morte, matou a própria morte. E se a morte morreu a partir da morte de Jesus, nós temos vida e vida em abundância. O que Jesus trouxe foi que Jesus, na cruz, com a sua morte, a morte que deveria ser nossa, mas o próprio Jesus morre por nós para que a gente não tenha a morte eterna. Então a gente ainda vive a morte dessa vida, ou a primeira morte, como consequência do pecado de Adão, mas aqueles que têm Jesus não viverão a segunda morte, que é a morte eterna. Porque assim como Jesus morreu pagando pelos meus pecados, Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, eu e você que acreditamos na ressurreição de Jesus, também ressuscitaremos com Ele. E se Jesus, entenda, Jesus, Ele teve o seu corpo transformado. Não é que aquele corpo defunto estava lá,
e Jesus aparece em espírito. Não, entenda isso. Jesus aparece com aquele corpo, aquela matéria-prima anterior. Ela é restaurada, ela é glorificada e agora ela passa por paredes e portas, se você percebeu isso. Os apóstolos em portas fechadas, mas Jesus aparece com corpo, mas é um corpo glorificado. Assim nós teremos esse seu corpo aí, cheio de doenças, sabe, cheio de pecado, cheio de malícia, esse nosso coração impuro. Um dia esse nosso corpo, mesmo que deteriorado, deteriorado, sabe, eu não quero ser muito Augusto dos Anjos aqui, falar do carbono e do... sabe, mas mesmo as migalhas, as partículas do nosso corpo, como um milagre, nos últimos dias, essas partículas se unirão, e o milagre da ressurreição, que aconteceu primeiro em Jesus, acontecerá com aqueles que creem em Jesus, e um dia nós, mesmo após a nossa morte, nós teremos um corpo glorificado, ressuscitado, ressurreto, transformado, agora sem doença, agora sem ansiedade, agora sem os medos, agora sem esses problemas, essas imoralidades, essa consciência, sem essas coisas manchadas pelo pecado. Nós teremos um corpo transformado, gente. Isso é esperança. Qual é a esperança que esse mundo dá? A esperança de um carro novo? Isso não é esperança, o carro novo quebra. Esperança de uma casa nova? Isso não é esperança, porque a gente vai e a casa fica, a gente vai e o carro fica, mas a única coisa que vai com a gente é o fato de que nessa vida nós encontramos Jesus como Senhor e Salvador, e um dia abriremos os nossos olhos para a eternidade, nosso corpo será transformado e nós teremos a vida eterna. Essa é a esperança. Essa é a esperança da nossa vida, gente. Algumas pessoas vivem presas, na esperança desse mundo. Esse mundo não tem esperança para nos dar. O que é que a gente pode ter com esperança para nos agarrar eternamente, senão o fato de que Jesus ressuscitou e nós seguiremos a Jesus na ressurreição do grande dia. No grande dia estaremos como novos corpos. Você que achar que a gente ia ser um monte de espírito, de luzinha com asa. Não, a gente vai ter um corpo glorificado como o Senhor Jesus tinha. Essa é a esperança, gente. E foi por isso que Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, é isso que ele está dizendo para Maria Madalena. Mas Maria Madalena não entendeu. E aí tem um momento que Maria Madalena, quando vê Jesus, se alegra com o negócio e meio que abraça Jesus. Você notou isso? Notou isso? Lá no versículo 17, Jesus disse assim, Jesus disse, não me segure. Não me segure, em outras palavras me solte. Eu acho que foi assim. Maria estava lá chorando, aí Jesus aparece, ela diz, Maria... Aí Maria Madalena diz, Rabone, aí vai e abraça Jesus e faz meio que mãe em almoço de domingo, sabe? Minha mãe, assim, quando eu vou lá no domingo, ela não me vê há um mês, há uma semana, um mês não, há uma semana ela não me vê. E aí eu faço, tchau mãe, ela faz, tchau, me dê um abraço, aí ela me abraça assim, aí me arrocha, aí me balança, aí me cheira. Ela fala, mãe, eu estou indo embora. Eu falei, peraí meu filho, demora mais um pouquinho. Eu falo, mas mãe, eu tenho que ir. Ela fala, não, tá bom. Aí eu já soltei, já estou assim, rendido nos braços dela, e ela ainda está abraçada. É como se ela dissesse assim, meu filho, fique mais um pouco. E quando Maria Madalena abraça Jesus, é como se ele dissesse, Jesus, o Senhor está vivo, fica aqui agora, não vai mais não. Não solto mais, não vá mais. E Jesus disse o quê? Me solte, não me segure, porque eu vou para o Pai. Isso é interessante, gente, porque a gente precisa entender uma coisa. É uma coisa difícil de se explicar e de se entender, mas eu preciso que você entenda. É muito difícil falar de luto. É muito difícil falar de perdas. É muito difícil falar de morte. E é muito difícil vivenciá-las. E é muito triunfalista chegar para uma pessoa que perdeu o marido, a esposa, o pai, o filho, e dizer assim, mas a esperança é que um dia ela ressuscitará. E um dia nós estaremos com o Senhor. Amém. Isso é a verdade, isso é a nossa esperança. Mas hoje, e até a nossa morte, e até a ressurreição, nós teremos que entender e vivenciar as perdas. O que Jesus está dizendo para Maria Madalena é, Maria Madalena, eu ressuscitei,
mas eu não vou ficar aqui. Então, se Maria Madalena pensou, Jesus ressuscitou, vai continuar aqui com a gente. Não, eu ressuscitei, você me verá na eternidade, mas você não me verá mais nesse mundo. Às vezes, quando a gente precisa chegar para um pai que perdeu um filho, ou para um filho que perdeu um pai, a gente precisa chegar e dizer, meu filho, meu irmão, você perdeu seu filho, perdeu seu pai, se eles têm o Senhor, se eles tinham ao Senhor, vocês o reencontrará na eternidade, mas por enquanto, você precisa entender que a vida é uma vida de perdas. E você precisa vivenciar isso e precisa entender isso. E aí, o que Jesus consola Maria Madalena, ele diz assim, agora vá, me solte, porque eu não vou permanecer aqui, me solte porque a perda, essa perda desse contato físico comigo, ela é real e vai continuar, porque agora você vai me ter a minha presença, mas pelo Espírito Santo, não mais fisicamente, como Deus ao lado, Emanuel, mas vai e anuncie que eu ressuscitei. Nesse mundo de perdas e nesse mundo de lutos, a gente precisa entender que a morte é algo real e a gente precisa viver com ela e aprender a conviver com as tristezas que ela traz. Isso é uma realidade e não adianta eu esconder isso de você. E quando eu vejo algumas religiões ou ciências, sabe, querendo trazer os mortos e conversar com mortos e tal, você simplesmente ilude essas pessoas e retardam o luto e retardam o sentimento e o momento que todo mundo precisa ter de que a morte é algo real e ela nos faz perder coisas na vida. Mas a morte não é para sempre. Nos últimos dias, a esperança que Deus nos dá é que nos reencontraremos com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Mas, por enquanto, me solte e vá dizer para todos que eu ressuscitei. Jesus tratou a dor da perda de Maria Madalena com a missão e o ministério que o Senhor nos dá. É como se Deus estivesse dizendo, meu irmão, você perdeu seu pai, um dia você o encontrará, mas por enquanto não desanime não, continue propagando a todos que eu ressuscitei, para que outras pessoas tenham a esperança que você tem. A ressurreição de Jesus transformou luto em esperança, e é isso que a gente precisa viver. No segundo momento, Jesus chega para os apóstolos, e você acompanhou comigo na leitura, que no versículo 19 diz, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, domingo de novo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. É interessante que a sequência é assim, os discípulos estão com medo, Jesus mostra suas cicatrizes e eles se alegram. A ressurreição de Jesus aqui transforma medo em alegria, tudo por causa das marcas de suas mãos e do seu lado. É interessante isso. Uma vez eu li um poema de um pastor, na Primeira Guerra Mundial, ele escreveu um poema chamado O Deus das Cicatrizes. Ele viveu ali um contexto, e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial trouxeram isso, um contexto de uma geração de mutilados, uma geração de cicatrizados, né? Uma geração de pessoas que perderam toda a sua saúde física ou a sua saúde emocional por meio de uma guerra. E ele escreve um texto chamado O Deus das Cicatrizes, né? Interessante que eu sou um pastor de 25 anos. Já fui. Comecei a liderar a juventude com 19 anos, 20 anos, já pregava. Hoje eu tenho 31, fiz semana passada. Mas sou um pastor, queira ou não, novinho, né? Mais ou menos. E eu tive algumas experiências na vida, né? Pregando o evangelho desde cedo, eu cheguei às vezes a aconselhar casais sendo solteiro. Você vai dizer, como é que você solteiro aconselhava casais? Por causa da Bíblia, né? Porque é só eu trazia verdades bíblicas, mas eu não era uma pessoa casada que podia trazer
experiências e cicatrizes para você. Eu só podia trazer conhecimento bíblico e isso é extremamente válido, né? Isso é extremamente válido. Depois eu casei, não tinha filho e em alguns momentos eu pude aconselhar algumas pessoas como criar filhos, sem ter filhos. E aí você vai dizer, Tiago, como é que você fazia isso? Por causa da Bíblia. Eu dizia o que tem na Bíblia, né? E se eu dizia o que tem na Bíblia é válido, porque a Bíblia é válida para todos sempre, amém. Ontem eu tive a experiência de pregar num casamento que tinha muita gente idosa. E teve um senhor que disse assim, o que é que um menino desse quer me ensinar sobre casamento, né? Isso ele devia ter seus 30 anos de casado, 50 anos de casado. E deve olhar para mim e dizer assim, o que é que um menino desse, de 30 anos, 31, tenha a dizer sobre casamento. E isso é interessante. Logicamente isso não é válido, porque não importa se é uma criança de 10 anos ou um ancião de 100, se o que ele falar é bíblico, então o que importa é o que está na Bíblia, a gente não está aqui olhando o mensageiro, está aqui olhando a mensagem, né? Então isso não importa, a gente não pode ter esse orgulho de só ouvir pessoas mais velhas. Agora, a experiência conta muito. E apesar de me sentir capaz de ter ali aconselhado aquele casal, mesmo sendo solteiro, eu tenho certeza que uma pessoa casada que mostrasse as cicatrizes do seu casamento, seria muito melhor aconselhar. Essa semana eu tive a oportunidade de aconselhar um cara que perdeu a esposa num acidente, um cara de 30 e poucos anos, viúvo, e eu tive que ali mostrar a ele novamente os conselhos bíblicos que eu tenho para dar, mas eu não tive cicatrizes para mostrar para eles. Porque, na verdade, gente, essas cicatrizes nos aproximam. Não sei se você já prestou atenção nisso. Quando você está sofrendo por algo e você conhece alguém que também está sofrendo por algo parecido, isso nos aproxima, porque é mais ou menos como se dissesse assim, você entende a minha dor. Você tem algo para falar para mim, porque eu sei que você venceu uma dor e você carrega a mesma cicatriz que eu. Aqueles discípulos, eles estavam ali morrendo de medo e Jesus chega e mostra as cicatrizes para eles. Essas cicatrizes que permaneceram no seu corpo glorificado, talvez unicamente, é um mistério isso, mas talvez unicamente para que se testificasse que era Jesus. Mas Jesus mostra para eles assim, diz, olha, eu também tenho cicatrizes. E quando eu vejo isso, gente, eu acho isso muito maravilhoso. Porque nenhuma religião desse mundo, nenhuma religião, nenhuma tradição religiosa mostra um Deus com cicatrizes. Todas as religiões mostram deuses transcendentais, deuses distantes, sabe? Deuses com todos os seus poderes e o que quer que seja, mas são deuses muito distantes. Mas o Deus do cristianismo, em detrimento de ser um Deus transcendental também, ele também é um Deus que na teologia a gente chama de imanente. Ele é um Deus próximo, ele é um Deus conosco, ele é um Deus que tem cicatrizes. Quando aquele pastor na Primeira Guerra Mundial falava para os mutilados da Primeira Guerra Mundial, tentando mostrar um Deus de cicatrizes, ele dizia assim, se você sofre na vida, existe um Deus que já sofreu tanto como você. Se você tem cicatrizes para mostrar, acredite num Deus que também tem cicatrizes para lhe mostrar. E quando a gente entende que o Deus do cristianismo é um Deus de cicatrizes, a gente consegue se aproximar dele e entender que o nosso Deus sabe o que é a pobreza. O nosso Deus sabe o que é não ter onde reclinar a cabeça. O nosso Deus sabe o que é sentir dores físicas até a morte. Talvez diria até com certeza, o nosso Deus já sentiu dores muito piores do que qualquer um nesse auditório já sentiu. E só um Deus que tem cicatrizes pode lançar fora o nosso medo. Porque só um Deus de cicatrizes pode nos fazer olhar para as cicatrizes dele e dizer, o Senhor é o único Deus que pode entender a minha dor. Deus lança fora o nosso medo na ressurreição, porque o nosso Deus, Filho ressurreto, é um Deus que manteve as cicatrizes para dizer para mim e para você, eu sei o que você está passando. Eu sei a sua dor. Eu entendo a sua dor. Eu entendo o seu sofrimento. Eu entendo que é você ter desespero por não ter talvez o que se alimentar, por talvez perder o emprego. Eu sei o que é dores físicas, eu sei o que é o desespero da morte. Eu sei o que é a angústia e a ansiedade, eu sei o que é o medo, eu sei o que você está passando. E isso é maravilhoso, gente, porque se nós às vezes vivemos de medos,
medos de estar sozinho, saiba que nós temos um Deus que lança fora o medo a partir do momento que Ele tem as mesmas cicatrizes que você tem. Jesus chega para os discípulos e diz: olha as minhas cicatrizes. E quando eles veem essas cicatrizes, eles se alegram. Por fim, Dídimo, o nosso querido amigo Tomé, 8 dias depois, uma semana depois, também no domingo, não acreditou que Jesus havia ressuscitado. E ele fez um desafio a Deus, né? E Jesus, como também onisciente, também onipresente, Tomé diz assim, lá no versículo 25, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Ele disse assim, olha, se eu não vir os furos em suas mãos, e se eu não colocar o dedo lá, e se eu não vir a lança que perfurou o seu lado, eu não creio. Jesus chega também em dia de domingo e diz assim para ele, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Então, na mesma ordem que ele disse, Jesus respondeu, se eu não colocar o dedo em suas mãos, coloque seus dedos aqui. Se eu não ver os furos, veja. Se eu não tocar em seu lado, toque. Não existe nenhum problema na fé de Tomé, porque talvez se Tomé tivesse 8 dias atrás, quando Jesus aparece para todos os discípulos, provavelmente ele também teria acreditado. Não existe nenhum demérito na fé que vê. Até porque todos aqueles apóstolos viram e assim puderam crer e puderam vivenciar tudo que vivenciaram. Só que a partir daquele momento algo muda. Jesus não vai estar mais aqui comprovando e dizendo, toque aqui, veja e sinta. Jesus não está mais aqui fazendo isso. Por isso que a partir daquele momento Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. E se você prestar atenção, João, antes de ver, creu. Eu vi os linhos, eu vi o tecido, e João já tinha acreditado. E é interessante que Tomé, na verdade, nem quis mais tocar e ver. A Bíblia diz que simplesmente Tomé se rende e diz assim, meu Senhor e meu Deus. Essa expressão é muito forte, porque o Evangelho de João, ele começa com João dizendo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Cada evangelho, gente, entenda isso, cada evangelho tinha um objetivo. Mateus foi escrito para os judeus, Lucas foi escrito com relatos mais históricos, mais para os gentios. João foi escrito para se comprovar que o nosso Senhor, o nosso Jesus é Deus. Esse é o objetivo do Evangelho de João, e João começa dizendo que a palavra era Deus, e termina com Tomé dizendo, meu Senhor e meu Deus. Muitas religiões acreditam em Jesus, e eu digo isso com muito respeito, talvez você acredite em uma delas, mas não veja com demérito, veja simplesmente como uma constatação. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus era um Deus, os mormons acreditam em Jesus, que não é o Jesus, Deus Filho. Os muçulmanos acreditam em Jesus, entendem que Jesus era um grande profeta. Os espíritas dizem que Jesus era um grande homem, um homem de luz. Só que se Jesus é somente isso, gente, Jesus não é Deus para eles. Se minha salvação vem por obras, vem pela caridade, então eu não preciso da morte e da ressurreição de Jesus, entende? Então, ou eu acredito que, talvez você veio aqui e você acredita em Jesus dessa forma, é um homem de luz, é um homem sábio, é o mestre dos mestres, é um homem, é o maior psicólogo, o maior sociólogo, o maior médico de todos os tempos. Se Jesus não for o seu Senhor e o seu Deus, nada adiantou. Tomé, ele encerra o Evangelho de João, que depois vem apenas meio que um pós-fácil, né? Esse último capítulo da pesca maravilhosa, mas eu li até o fim com vocês e parece que João estava encerrando a carta ali. Jesus fez ainda muitos outros sinais, mas a gente só quis registrar esses, era como se ele estivesse encerrando, mas ele encerrou com a declaração, que tem que ser a declaração da nossa Páscoa, meu Senhor
e meu Deus. É interessante que Jesus diz assim para Tomé, em outra tradução ele diz assim, deixe de duvidar e seja crente. E todo mundo hoje é crente, né? Hoje todo mundo é crente, até Gretchen disse dia desse que é crente. E tomara que seja, né? Glória a Deus se for. Só que ninguém é crente se não tiver Jesus como meu Senhor e meu Deus. A ressurreição transformou dúvida em Tomé, transformou dúvida em fé. O que eu queria dizer para você é que Páscoa é ressurreição. E a ressurreição é aquela que pode transformar o luto de Maria Madalena. O luto de Maria Madalena pode transformar a gente. Aquele luto, aquela tristeza, tudo aquilo que ela viveu, com a ressurreição, pode transformar aquilo em esperança. Se você vê os apóstolos, a ressurreição é o que pode transformar o medo dos apóstolos em alegria. A ressurreição é o que pode transformar a dúvida de Tomé em fé. Porque a Páscoa é ressurreição e ressurreição é sinal de esperança, de alegria e de fé. E que esse domingo seja um domingo de esperança, alegria e fé no coração de todos nós. Que Deus nos abençoe.